Zubeldia ganha reforço de alto calibre para o jogo contra o Fluminense, rapaz. Vamos comentar aí sobre isso, temos ótimas notícias aí no São Paulo. Tem aí o Júlio Casares alfinetando o John Textor, rapaz, dono do Botafogo. Até sobre SAF a gente vai comentar aí, isso e muito mais. Meu querido, você vai acompanhar nesse vídeo. Você que é novo no canal, se inscreve. Caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Deixa o like, se inscreveu? Então vambora para as notícias do São Paulo, rapaziada. E o negócio é o seguinte, hoje é dia de mais um treino no CT da Barra Funda, o penúltimo treino de São Paulo, teve um ontem sexta-feira, mais um sábado penúltimo, e amanhã domingão é o último treino do São Paulo para encerrar a preparação para o jogo contra o time do Fluminense na segunda-feira de novo, tá? E falando sobre o jogo contra o Fluminense, tá aí, ó. Anderson Daronco apita São Paulo e Fluminense no Morumbi nesta segunda-feira, tá? Então o Anderson Daronco é o árbitro aí, tá? Do jogo contra o Fluminense. Olha só, rapaziada, o São Paulo iguala a maior sequência de jogos invictos na temporada de 2024. O São Paulo voltou a viver um bom momento na temporada de 2024. A equipe está invicta a 6 jogos, sendo 5 delas com Zubeldia e 1 com Milton Cruz. O tricolor, portanto, igualou a maior sequência de duelos sem perder seguido em 2024. Ainda com Carpini no cargo, a equipe emendou 4 triunfos aí, né, sem perder, incluindo 2 empates. Também nesse recorte aí tem o título da Supercopa do Brasil e a quebra do tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? Então a gente já veio aí, né, de 5 jogos aí sem perder, 4 jogos na verdade aí sem o Carpini, e agora a gente tá 6 aí sem perder, aí são 5 vitórias, o empate, né, o São Paulo tá invicto aí, né, desde a chegada do Zubeldia, né, e 6 jogos contando com o Milton Cruz, que é aquele jogo contra o Atlético Goianiense, que foi o primeiro jogo pós-saída do Carpini, né, o Milton Cruz comandou 3-0 e depois o Zubeldia ficou aí, né, até aqui 5 jogos, aí, né, completando 6 jogos invictos aí, né, 6 jogos que o São Paulo não perde, belezinha? Olha só, rapaziada, o gol do Caleri contra o Cobressal, tá, tornou o jogador o maior artilheiro do São Paulo em jogos fora de casa na Libertadores, rapaziada. Olha aí, igualando, tá, ao Washington, Palhinha e também o Danilo, tá? Então Washington, Palhinha e Danilo, e agora também o Caleri tem 5 gols aí, tá, na Copa Libertadores fora de casa, tá? Se ele fizer mais um fora de casa aí nessa Copa Libertadores, ele se isola aí, né, cara, como o maior artilheiro do São Paulo em Libertadores em jogos fora de casa. Os próximos agora são em casa, né? Tanto contra o Barcelona quanto contra o time aí do Tadieres, tá? Zubeldia tem o melhor começo de um técnico do São Paulo desde 2004. Olha aí, com a vitória desta quarta-feira contra o Cobressal, Zubeldia quebrou um tabu no São Paulo. Desde 2004, um treinador não começava tão bem, com 4 vitórias e um empate. Com o Zubeldia, o São Paulo derrotou o Barcelona de Guayaquil, o Águia de Marabá, Vitória e também o Cobressal. E um empate no clássico contra o Palmeiras. O último técnico a conseguir esse feito no São Paulo foi Cuca, em 2004. Ele empatou com a Ponte Preta na estreia, depois derrotou Portuguesa, Portuguesa Santista, América de São Paulo e o Alianza Lima, tá? Olha que interessante, rapaziada. Então, desde 2004 não tem um técnico que começa tão bem, né, aí, quanto o Zubeldia começou em 2024. Para encontrar um técnico que começou melhor que os dois, é preciso voltar para 2000, quando Levir Coupe venceu 5 jogos consecutivos. Depois da passagem de Cuca, em 2004, vários técnicos importantes passaram pelo São Paulo, como Muricy, Ricardo Gomes, Bausa, Ceni, Diego Aguirre e Hernan Crespo. Mas nenhum deles conseguiu 4 vitórias e 1 empate, tá? Então tá aí, olha que doideira, cara. Desde 2004, tá? A gente não tem um começo de um técnico tão bom no São Paulo com o Zubeldia aí agora. Doideira, né, cara? Doideira, muito bom o começo dele realmente. Acho não, o começo dele é melhor do que todo mundo aí. Imagina, acho que nem o mais otimista esperava aí o time. E acho que assim, nem só
por ele ter vencido aí todos os jogos jogando fora de casa, né? Tem alguns times que são fracos também, mas São Paulo não passa perder jogo fora de casa para time fraco. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, no Brasileirão perdeu pro Goiás fora de casa, né? Foi 2 ou foi 3-0, alguma coisa assim, com aquele gol bizarro, né? Que o Hugo fez lá na cobrança de escanteio, que ele emendou de primeira, né? Foi até pro Corinthians aí depois, né? A gente perdeu aquele jogo, Goiás na Série B, foi rebaixado. Quanto o América, cara, o jogo tava 0-0, São Paulo teve um expulso aí e perdeu o jogo, tendo um jogador a mais, né? O América também foi rebaixado. Então, mesmo sendo contra grandes times, é muito importante e considerável essas vitórias aí do time do São Paulo, né? Enfim, rapaz, vamos falar sobre uma situação aí complicada, que é a situação do Caleri, que teve mais uma lesão aí, dessa vez na panturrilha, tá? Olha só essa matéria aqui do Globoesporte.com, que é preocupante. De dor nas costas a cirurgia no tornozelo. Caleri sofre com rotina de lesões no São Paulo. O atacante voltou ao São Paulo para sua segunda passagem no clube em 2021. Desde então, assumiu o seu protagonismo e marcou 53 gols. Tornou-se um líder para seus companheiros, mas teve também que lidar com um problema rotineiro, que foi as lesões, tá? Desde o retorno ao São Paulo, o Caleri foi desfalque por algum problema físico em 10 ocasiões diferentes. Em uma delas era dengue. De acordo com o levantamento do espião estatístico do GE, o tricolor não contou com um centroavante em 27 partidas. Esse número agora vai aumentar por causa da nova lesão muscular do jogador na panturrilha direita, tá, rapaz? Então, o Caleri voltou pro São Paulo em 2021, tá? Ele teve vários problemas, irmão, cirurgia, lesão muscular, panturrilha, dengue que ele já teve, né? E com todos esses problemas aí, desde 2021, quando ele voltou, ele ficou 27 jogos fora, contando, tá, os jogos passados. Não estamos contando os jogos que ele vai ficar daqui pra frente fora, não, porque a gente não sabe exatamente quando ele vai voltar. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre os lesionados, incluindo o Caleri, mas a gente não sabe qual jogo? Pô, ele vai voltar nesse jogo, né? A gente não sabe. Mas é 27 partidas e vai aumentar agora com os jogos que ele ficar de fora, né? Por causa dessa nova lesão na panturrilha. A lesão que tirou o Caleri de ação por mais tempo foi no ano passado. O centroavante passou por uma cirurgia no tornozelo direito por causa de dores que tinha no local. E perdeu 12 partidas do São Paulo depois do título da Copa do Brasil. A temporada passada também foi a que Caleri teve mais problemas físicos. Em 2023, o centroavante ficou fora de 22 partidas do São Paulo. O número foi aumentado, é claro, por causa da cirurgia pela qual decidiu ser submetido ainda no ano passado para estar à disposição do time para a Supercopa do Brasil em 2024. E depois, contra o Cobressal, aí, ele marcou um dos gols da vitória e depois aí saiu machucado, né, cara? Então, tá aí então na matéria do GE fazendo aí um balanço, podemos dizer aí, dos problemas físicos do Caleri desde que ele voltou pro São Paulo. E você vê, cara, 27 jogos que ele ficou aí, é muita lesão, né, cara? Como eu falei, é muscular, é panturrilha, né? No ano passado ele faz uma cirurgia aí, né, mano? Até dengue ele já ficou de fora. Aí então, 27 jogos que ele ficou de fora aí por problemas físicos aí. E sem contar os que ele vai ficar de fora agora, porque ele não volta, né? Deve ficar aí umas 3 semanas fora, um mesinho, mais ou menos é o tempo que o Caleri deve ficar de fora, né? Enfim, muito triste, você vê até naquela entrevista que a gente repercutiu depois do jogo, né, cara? Que ele fala que tá frustrado por ele não conseguir ter uma sequência. Uma entrevista até triste, né, cara? Que você vê aí. Mas enfim, cara, é aquela questão, não sei se é só, pô, Gabriel, o DM que é uma porcaria. Cara, não sei se só o DM, velho. Eu acho que tem muito da preparação física também, que a gente fala só de DM, mas eu acho que tem muito da questão da preparação física, que é muito importante, né? Teve uma mudança aí também de 3 preparadores físicos nesse ano, né, cara? Começou aí com o Dorival, depois foi pro Carpini e agora com o Zubeldia. Complicado, tá? Enfim, vamos avançando agora, rapaziada, e olha só. O negócio é o seguinte, tá? Vamos falar aqui sobre a questão dos machucados, né? Que inclui o Caleri. Olha só, informação aqui do Alexander Vieira. Olha só, previsão de retorno dos jogadores lesionados do São Paulo, tá? O Wellington, que se machucou contra o Palmeiras, já está recuperado e vai ficar à disposição do Zubeldia para o jogo contra o time do Fluminense, tá? Então, já temos um reforço aí. O Caleri, que a gente acabou de comentar,
ele deve voltar contra o Tadieres ou até antes, tá? É aquela questão que a gente comentou, a gente não sabe quantos jogos exatamente ele vai ficar de fora. Pode ser que ele volte contra o Tadieres ou até mesmo antes, belezinha? O Wellington Rato, tá? Deve voltar no início de junho, próximo mês. Rafinha, aí, também deve voltar, no caso, voltar no meio de junho, né? O Rato deve voltar no início e o Rafinha no meio aí de junho. E o Pablo Maia é lá para setembro ou outubro, né? O Pablo Maia, de todos aí, é que vai ficar mais tempo fora, porque o dele foi mais grave, né? Teve que fazer aí uma cirurgia, né, cara? Você vai voltar aí no segundo semestre, infelizmente, tá? Gabriel e o Lucas, tá aqui informação do André Hernão. Lucas Moura estará à disposição do técnico Zubeldia para o jogo contra o Fluminense nesta segunda-feira no Morumbi, tá? Então, segundo o André Hernão, Lucas Moura já está, né, recuperado e vai estar disponível aí para o jogo desta segunda-feira. Excelente, maravilhoso reforço, né, cara? O Lucas que se machucou aí naquele jogo bizarro contra o Tadieres, ainda com o Carpini, né? Foi o primeiro jogo depois da eliminação no Paulistão, que teve aquela parada, não, né? Parada de jogos ali, porque o São Paulo foi eliminado, né? Teve 18 dias para treinar, a gente voltou naquele jogo, perdemos pro Tadieres aí, e foi o mesmo jogo que se machucou o Rafinha, o Lucas e também o Wellington Rato, aquele jogo lá bizarro, né, cara? E os três se machucou, não foi o mesmo jogo, foi em menos de 30 minutos, tá? Os três foram substituídos aí, um negócio que eu nunca vi na minha vida algo parecido, né? Mas enfim, ótimas notícias aí, né, sobre o DM do São Paulo, sobre o DM não, né, sobre os jogadores voltando, tá? Então, Lucas Moura vai estar disponível pro jogo de segunda-feira e o Wellington aí também. Eu tava preocupado com essa questão da lateral esquerda, porque, falando mais sobre o Wellington aí, o Patrick Lanza, como todo mundo sabe, não tem, né, cara, aquela confiança de dentro do São Paulo, né, com o Carpini ele nem jogava, o Zubeldia tá dando agora um pouco mais de minutagem pra ele, mas não tem aquela confiança muito grande aí em cima dele. A Gabriel, mas vai jogar no linha de 3 com o Michel Araújo. Michel Araújo não pode jogar contra o Fluminense porque ele é jogador do Fluminense. Como aconteceu no ano passado, ele não jogou contra o Fluminense, né? E ele também tá suspenso, né? Pode ter sido aquele cartão ali, né? Pro cara não vai ficar, já vou ficar fora do jogo do Fluminense, então já vou tomar o cartão também, que bom que já zero. Já não vou jogar contra o Fluminense mesmo, então isso acontece bastante, né? Natural no futebol, então eu tava preocupado. O que ele vai fazer, cara? Botar o Patrick nesse jogo aí? Ou improvisar o Moreira, coisa que muito torcedor pede. Não sei. Sempre bom lembrar, tá? Que em 2022, com o Rogério Ceni, São Paulo também contra o Fluminense, a São Paulo e o Fluminense, se eu não me engano, foi aquele jogo que foi 2-2, acho que foi esse aí mesmo. O Patrick Lanza começou como titular e ele foi substituído ainda no primeiro tempo, porque ele tava bem mal, né, cara? Você viu ali que ele tava muito nervoso, ele não tava pronto, ele tá cru ainda, como ele tá ainda hoje, né, cara? Mas aquele jogo lá foi bem complicado, porque ele saiu ainda na primeira etapa que o Ceni substituiu ele, porque ele tava bem mal, né? Enfim, então o Wellington já estará disponível para esse jogo aí. Ótima, excelente notícia, né, rapaziada? Muito, muito boa aí mesmo. E aquela questão que o Zubeldia falou na coletiva depois do jogo. Cara, eu preciso do elenco. Já tem vários jogadores machucados, né? Agora o Caleri, que foi contra o Cobressal aí, ele falou, preciso do elenco, cara. Tem que ter mais opções para poder fazer aí um bom time, né? Foi essas palavras que ele usou aí, porque a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil não vão esperar. E isso é um fato, né? E os jogadores aí, 2 já voltarão contra o Fluminense, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada. E olha só. Casares fala sobre SAF no São Paulo e ainda critica John Textor, dono do Botafogo, rapaziada. Olha aí, tá? Ele deu uma entrevista aí para a ESPN, né? E ele falou sobre esses 2 assuntos, ó. Primeiro sobre a SAF, daqui a pouco a gente fala sobre aí o John Textor. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, descartou a possibilidade do clube aderir ao modelo de sociedade anônima do futebol, a SAF, de forma com que ela é praticada no Brasil hoje. A declaração aconteceu em entrevista à ESPN e TNT Sports. Ele falou o seguinte, abre aspas: "Não sou crítico nem ao sistema da SAF, nem ao associativo. O São Paulo construiu um patrimônio com o sistema associativo. Mas também não vamos fechar a porta para uma SAF com um modelo diferente do atual. Nós jamais entregaremos o patrimônio e a história do clube, a não ser que estejamos numa situação financeira terrível." Fecha aspas aí para o Júlio Casares, naquele papinho, que o time ganhou o que ganhou, né? O time patrimônio, tudo que o São Paulo tem foi no modelo associativo, mas também não fechamos as portas para a SAF. Ele já deu, sempre quando perguntam de SAF para ele, ele fala essa mesma coisa, né?
Ah, é que não sei o que, o time pode se reconstruir com um modelo associativo aí, mas não descartamos uma SAF. Ele sempre fala isso aí, né, cara? Assim, é complicado porque você vê as SAFs aí no Brasil, cara. Cara, tu pega, por exemplo, a SAF do Cruzeiro, pô. O torcedor do Cruzeiro detonava lá o Ronaldo. A SAF do Vasco é uma vergonha que não tem tamanho, tá, cara? A pior SAF do Brasil é a do Vasco, com toda a certeza do mundo, tá? Você pode perguntar pros torcedores do Vasco. É um negócio terrível, assim, o que a 777 lá faz com o Vasco. É um negócio, assim, terrível, né? Aí, o que acontece, rapaziada? Ele falou aí sobre um investidor. Olha só, abre aspas. Precisa contar com um investidor com história no futebol, tá? Ele falou, né? Foi isso assim que ele falou. Precisa contar com um investidor aí, né? Que tem história no futebol, né? Ele falou sobre a SAF, depois foi sobre a questão do investidor. Ele também já falou bastante sobre a situação aí do investidor no São Paulo. E desde 2021 tem esse papo de investidor no São Paulo e até hoje nada, né? Enfim, eu também não acredito mais nessa situação aí não. Eu, tá, assim, já fui a favor de SAF, tá, um tempo atrás, e por causa da situação, você fala, cara, olha a situação do São Paulo, cara, irmão, se não tiver uma SAF aí, né, pra organizar as finanças do clube, São Paulo vai cair, sei lá o que vai acontecer. Mas, cara, tem que saber, tem que ter muito cuidado pra quem vai vender o clube. Olha só como é que tá o Vasco, cara, o Vasco é o maior exemplo disso, mano, tem que tomar muito cuidado aí com isso, muito cuidado. Hoje eu já tenho uma opinião, né, um pouco mais neutra em relação a SAF aí no São Paulo, tu entregar o clube, cara, sei lá, pra um maluco aí que não entende nada de futebol, sei lá, mano, sei lá, é muito estranho, cara, vender o clube, sabe, deixa de ser algo do torcedor, pra ser de um dono, o cara faz o que ele bem entender com o clube, que se dane, a gente não pode reclamar, porque o cara vai ser dono, ele comprou, é dele, né, então é muito estranho aí essa situação. Se seria a favor de SAF no São Paulo, não, enfim. Aí eu vi alguns outros comentando, pô, mas o São Paulo já tá em uma situação financeira terrível. Não tá não, tá? O São Paulo tá numa situação financeira ruim, tá? Que precisa melhorar aí, mas não é terrível por quê? Porque a dívida do São Paulo, ela é menor do que o faturamento do clube, tá? O faturamento do São Paulo é maior que a dívida, então não é uma situação terrível. Terrível é vários clubes aí, né, cara, que tinha aí que faturar 5 vezes mais aí pra bater com o valor da dívida, coisa que não tinha como, né? Os clubes aí que tinham o Botafogo, né, o próprio Vasco aí, cara, sei lá, tipo, esses times aí tinha dívidas aí muito, muito maiores que o faturamento, não tinha como não virar SAF aí, coisa que é ao contrário do São Paulo, tá? Você pode ter um faturamento maior que a dívida, aí coisa que era diferente com o Vasco, o Botafogo e com outros clubes aí também que viraram SAF. Cruzeiro, né, que foi vendido lá pro Ronaldo e agora o Ronaldo vendeu aí pra outro dono lá, né? Mas enfim, vamos avançando agora, né? E agora tem ele falando sobre aí a questão do John Textor, tá, rapaz? O John Textor, ele deu uma cutucadinha, né? Falar de SAF pra ele, ele falou o seguinte, abre aspas. O dono do Botafogo, John Textor, está propiciando uma instabilidade no futebol. Ele trocou em uma edição de Campeonato Brasileiro, onde chegou a liderar com 12 pontos na frente, 5 vezes o técnico, né? Que foi que ele trocou aí. Se somos nós, associativos, que fizemos isso, nos chamariam de amadores, fecha aspas aí, para o Júlio Casares. E isso eu vou concordar com ele, tá? O Textor é o dono da SAF do Botafogo. O Botafogo vendeu aí, né, a SAF pro Textor. E os caras perderam um título aí, irmão, com essa vantagem bizarra na frente aí, onde eles não foram campeões, entregaram lá o título, né? E tiveram 5 técnicos no mesmo Campeonato Brasileiro, que é inacreditável, né, cara? Então, isso é um fato. Quando acontece em vários clubes, né, cara? O São Paulo também já tocou de técnico aí várias vezes no ano só. Não sei se 5 no ano só, mas se é um associativo que faz isso, filho, realmente muita gente ia criticar aí, porque realmente é bizarro tu ter 5 técnicos em um Campeonato Brasileiro só. Ele deu aquela alfinetadinha aí. Meu querido, aí eu faço a pergunta pra você. Você queria que o São Paulo se tornasse SAF? Foi o que eu falei, minha opinião, cara, eu já pensei um pouco mais disso, né, cara, mas eu acho que hoje em dia não, tá, porque você vê, cara, que o Júlio Casares tem muita coisa pra melhorar no São Paulo, a dívida aumentou, mas ele organizou minimamente, conseguiu montar um elenco ali bom, trouxe bons jogadores, aí a gente já foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa, São Paulo vai jogar com o Palmeiras, joga de igual para igual, só você olhar os números aí, confrontos, né, muito equilibrado, então, cara, você vê, o São Paulo se organiza minimamente e já consegue competir, né? Evidentemente, pra você ganhar título todo ano, disputar todo ano, você tem que ter, né, cara, um trabalho aí financeiro para recuperar o clube aí, de ser um clube saudável, mas é isso, cara.
Minha opinião é essa aí. Quero saber a de vocês, meu querido. Qual a sua opinião? Deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.